Fala, gremista, tranquilo? Eu sou o Guto Bender do Onde Tiver o Grêmio, endereço do blog, as informações do canal estão sempre nos cantos de cima do vídeo. Lá no final, se tu gostou, deixa o like, faz a inscrição no canal, compartilha o vídeo com quem tu quiser. Deixa eu dizer para vocês, eu tenho feito os meus vídeos porque, sinceramente, eu estou tentando fazer um contraponto a esse auê que virou a imprensa especializada / identificada. Estou vendo gente falando, até os últimos 2 dias, mais ou menos, eu larguei para não me intoxicar. Ou, no caso deles, até intoxicar, tá? Mas é uma gritaria que perde muito da autoridade se a gente compara com o ano passado e o ano antes. Porque, por exemplo, eu vi, tirem as crianças da sala, eu vi o Bosta Lupe esfregar a bunda, para não dizer esfregar coisa pior, na cara de numa coletiva. Vocês viram também? É de ti mesmo que eu estou falando. Lembram disso? E o cara, depois de fazer conteúdo para dizer, o Renato, ele tem esse jeito dele, que a gente sabe bem como é que é, então ele me falou isso. Mas veja bem, eu quero explicar para vocês a minha posição. Até isso eu vi. É uma gente desqualificada, desclassificada, que não está nessa para discutir o bem do Grêmio. Eu já disse isso diversas vezes. É mais ou menos como o que aconteceu no jogo agora contra o Atlético Grau, em que a torcida vaiou o Pavon, e não tem problema nenhum. Mesmo que eu discordasse com a vaia ao Pavon, eu sempre disse que o torcedor tem o direito de se manifestar. Não gostou, não gostou. Mas aplaudiu o Edenilson. E na hora que aplaudiu o Edenilson, a vaia ao Pavon perdeu a autoridade. Sim, perdeu a autoridade. Porque o Pavon fez nada no jogo e o Edenilson não fez mais do que isso. Por que tu vai a um e não vai ao outro? Tem que vai aos dois. Então, eu tenho tentado fazer um contraponto e eu tenho as minhas reclamações e tenho externado aqui nos vídeos. Eu não faço conteúdo. Aqui nos vídeos eu tenho externado as minhas ressalvas ao trabalho do Quinteiros. Só que outra coisa que eu sempre disse aqui nos meus vídeos é que o diabo sabe mais por velho que por diabo. Não é por ele ser uma entidade. Não, é porque ele é velho mesmo, ele já viu muita coisa. E tudo isso que está acontecendo hoje, eu já vi acontecer ali atrás. E às vezes eu participei do acontecimento lá atrás. Eu não tô me eximindo e apontando o dedo para quem porventura tenha feito isso ou esteja fazendo isso. Então, por exemplo,
hoje querem a cabeça do Quinteiros e não se analisa nada. Vai-se nesses identificados maloqueiros que tem por aí, se escuta as diatribes deles e não se faz uma peneira, um filtro do que está escutando. Do que eu estou falando? Esse negócio de querer a cabeça do técnico com 60 dias, eu vi acontecer num passado recente com o Thiago Nunes, por exemplo. Ah, mas o Thiago Nunes, tá, então eu vou dizer para vocês que eu vi isso acontecer lá em 93 com o Filipão. O Filipão ficou no Grêmio porque o COF bancou. O COF, aliás, que lá em 82 teve os muros do Olímpico pichados com fora COF. Isso é clássico, e é verdade. Os muros do Olímpico amanheceram pichados, fora COF em 1982, e ficou. Ninguém mandou pintar, nem limpar, nem coisa nenhuma, ficaram pichados. No final de 83, foram lá embaixo e botaram, vai para Tóquio. Então, eu já vi, e o COF, de novo, quase teve um fora COF em 93. E foi o COF que bancou. Eu tenho externado a minha opinião sobre essa ferida que trouxeram aí, o tal de Kiki Massaroca. Mas eu procuro deixar um pé atrás, sabe por quê? Porque eu já vi isso acontecer com o Paulo Nunes, por exemplo. O Paulo Nunes, não. A distância do evento não pode mascarar o fato. O Paulo Nunes não era muito melhor que esse Kiki Massaroca? Não era. O Paulo Nunes era um cara que era esforçado, apanhava, levantava e apanhava de novo. O Paulo Nunes foi, eu já disse isso diversas vezes, foi o covarde mais macho que eu já vi na vida. Porque na hora de ir pro pau, ele não ia. Ele deixava o Dinho, os grandão segurarem, entendeu? Só que ele apanhava e levantava e apanhava de novo. E levantava e ia para cima e apanhava de novo. E era um leiteiro para fazer gol. O Jardel não era jogador de futebol. O Jardel era nível Gemerson, pior. O Jardel era pior que o Gemerson. Mas entrou num time e deu muito certo. E não foi só nesse time, depois foi para a Europa e continuou. Foi para a Europa, para a Turquia lá e continuou metendo gol de tudo que foi jeito. A média do cara era um gol por jogo. Era maior que a do Romário. O Jardel hoje no Grêmio, a torcida do Grêmio já tinha matado. Então, isso tudo que está acontecendo agora, eu já vi acontecer. E via de regra, a torcida estava errada. Eu, inclusive. Porque eu queria a saída do Filipão em 93. Eu queria a saída do Paulo Nunes do time durante 93, 94, 95. 93. Depois que chegou em 95, até o final.
Eu só fui me tranquilizar e aceitar o Paulo Nunes no time em 96. Quando ficou sozinho e começou a resolver. Porque o Filipão armou um esquema que fazia com que ele fez com que ele tenha se tornado o jogador mais importante daquele time. Então, assim, ó, eu só estou tentando fazer o contraponto para a gente ver que a gente não pode ser definitivo, a gente pode ter as reclamações, pode, deve. Eu continuo dizendo, eu continuo brigando, só que assim, ó, se chegar no final do ano e der certo essa merda desse 4-3-3 aí, com o Kiki Massaroca e o Amuso, a minha cara vai ficar no chão. Mas não tem problema nenhum, eu não posso dar opinião no final do ano, eu tenho que dar opinião hoje. Então eu tenho as minhas ressalvas ao trabalho, mas com um pé atrás, porque, gurizada, eu sigo dizendo isso, tá? O trabalho é muito incipiente. A gente vê as coisas acontecendo dentro de campo. E o que está pecando é a execução. E a execução é técnica. Muito do que está dando errado de execução hoje vai ser solucionado com o trabalho, com a repetição. E muito não vai ficar solucionado porque não é um problema tático, é um problema técnico. Por exemplo, o Gemerson pode treinar 200 passes por dia. O passe dele sempre vai ser quebrado porque ele não tem técnica para dar um passe adequado. É cedo ainda. Ainda mais com um cara que tem 60% de aproveitamento. Ah, não, mas... Todos esses que estão reclamando do desempenho hoje, no ano passado diziam que o Bostalupe tinha que ficar no Grêmio porque o desempenho era ruim, mas os resultados estavam vindo. E os resultados eram menores. O aproveitamento era menor que o desse ano. Com 60 dias de trabalho, 30 e 40, se alguém quiser usar o dia 20 de fevereiro como referência. Vamos com calma, não tá bom, mas não é a tragédia que eles estão pintando. Um abraço para vocês, gurizada.